Oi, pessoal, paz de Cristo a todos, de volta aqui, caminhando juntos na jornada, né? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. E continuamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e agora lá no versículo de número 30. Lembra que ontem nós falávamos que pelo desastre da falta de conhecimento, eles condenaram a Jesus Cristo, né? Ontem era sobre isso que nós falávamos. E aí hoje vamos falar sobre a ressurreição dele agora. Diz assim o versículo 30 de Atos 13, ó. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, ponto. Daqui a pouco a gente continua. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então que fique claro isso, que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. E até os nossos dias, a sua ressurreição, ela tem sido experimentada com sinais, com milagres, com maravilhas, com prodígios. Realmente, o mundo tem experimentado contra todas as vontades de quem quer que seja que Jesus Cristo está vivo. E aí no versículo 31, Paulo diz assim: e ele por muitos dias, olha isso, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são testemunhas para com o povo. Então Paulo, ele ratifica que por muitos dias ele foi visto por muitas testemunhas. Segundo a Bíblia Sagrada, foram mais de 500 pessoas que testemunharam por um período de 40 dias a ressurreição do Senhor Jesus. Que altíssimo privilégio que essas pessoas tiveram. Imagina só, né? Versículo 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje eu te gerei. Então Paulo fala que as promessas feitas no Antigo Testamento, que falavam sobre o Messias, Deus cumpriu na geração deles, na geração de Paulo, daqueles que estavam vivos. Eles foram a geração que experimentaram a ressurreição do Senhor Jesus. Apesar de Paulo não tê-lo visto pessoalmente, mas Paulo teve aquela experiência na estrada, a caminho de Damasco, e pôde vê-lo naquela luz gloriosa, falando com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E a ressurreição de Cristo foi experimentada por Paulo a ponto dele passar pela maior experiência de sua vida. E eu vou dizer para você, que experiência! De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De ofensor, ele passou a ser um defensor do Evangelho, a ponto de ser tomado por tão grande amor, que ele deu a vida pelo Evangelho, morreu martirizado em nome daquele a quem ele amou tanto, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma experiência com essa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus que você crê. Glória a Deus que você acredita no Evangelho, na mensagem de Jesus Cristo. Mas como vale a pena você ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, a ponto de você amadurecer, de você ter a sua fé fortalecida. Isso realmente é algo que eu posso dizer extraordinário. Aos meus 12 anos, falo de mim, aos meus 12 anos, o Senhor Jesus, em um sonho, apareceu para mim. Respeito se você não acredita em sonho, mas eu acredito que Deus fala conosco. Através dos sonhos, a gente vê isso em várias passagens bíblicas, Antigo e Novo Testamento. E o Senhor Jesus disse para mim assim: tira a tua roupa e veste uma roupa igual à minha. E eu lembro que eu estava com uma bermuda, uma camiseta regata. Eu tirei minha roupa e vesti uma roupa igual a que ele estava, aquele roupão que nós vemos nos filmes, né, que eram usadas antigamente. Depois ele me disse: vem e me segue. E assim eu fiz. Saímos caminhando numa praia, atravessamos uma ponte, e assim o sonho acabou. Eu entendi depois que trocar a roupa como ele tinha me pedido e vestir uma roupa igual a dele, era vestir uma nova roupagem espiritual. E assim eu fiz. E o vem e segue-me era justamente deixar todos os meus projetos profissionais para segui-lo, seguir o chamado para a obra, para o reino de Deus, para a pregação da palavra. E assim eu fiz também. Então as duas coisas que aconteceram comigo naquele sonho
aconteceram comigo na realidade, se cumpriram da forma como Deus quer, da forma como Deus quis. Eu tive uma experiência com o Cristo ressuscitado. E não foi única, foram várias, eu citei essa porque foi a primeira aos meus 12 anos de idade. Paulo teve essa experiência, ele disse, isso se cumpriu em nossos dias. Versículo 33, ele diz, como também está escrito no Salmo, 34, e que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pois eu explico para vocês que em poucas palavras. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Ele está dizendo que Davi viu a corrupção. Aí no final ele diz, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Peraí, a promessa foi feita a Davi, preste atenção. A promessa de não ver a corrupção foi feita, direcionada a Davi, mas não se cumpriu nele, se cumpriu em Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, Davi foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Como é que ele morreu e viu a corrupção? Jesus morreu e não viu a corrupção. Alguns dizem que o corpo ele começa a sofrer alterações ao terceiro dia depois de morto. Essa era a corrupção citada por Paulo. Aquela morte em que o corpo se decompõe. E Paulo explica que Davi viu a corrupção. Ou seja, ele foi sepultado e ali permaneceu com seus pais. Mas o Senhor Jesus não viu a corrupção. Ao terceiro dia, antes que o corpo sofresse algum tipo de alteração, aleluia, Deus o ressuscitou dos mortos, para a alegria de todo aquele que nele crê. E essa é a grande mensagem que nos é anunciada, que Paulo, com todo prazer, com toda alegria, anunciava, que até hoje nós anunciamos e experimentamos. Tenha uma experiência com o Cristo ressuscitado. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Amém? Antes de orar, eu peço a você, não esqueça de participar comigo aqui, nos ajudando a espalhar a mensagem da cruz. Deixe o seu like, se você não sabe, é muito importante. Quando as pessoas curtem aqui, o YouTube entende que isso aqui é importante, que é relevante. Então ele ajuda a espalhar. Comenta também e não esquece de compartilhar. Vamos orar? Pai Santo, Deus grandioso, eu quero te louvar por mais um dia da jornada. E essa é a grande mensagem, Jesus Cristo ressuscitou. E nós te glorificamos. Eu te glorifico particularmente pela experiência que eu tive e tantos outros com o Cristo, o teu Filho que ressuscitou. E que cada pessoa que me acompanha nessa jornada e as pessoas a quem receberem esta mensagem, através de compartilhamentos, elas possam ter uma experiência, Senhor, com o Cristo ressuscitado, porque assim cremos e assim professamos a cada dia, em nome de Jesus. E você sela dizendo amém. Amém? Sejam cheios do Espírito Santo, a jornada continua.